Bom dia, sejam muito... Eita, estourou. Aê, bom dia, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro, react da coletiva de Jair Ventura, sempre 5 da manhã, sua primeira notificação é aqui no canto. Já peço pra você, aperta no gostei, manda pra galera, compartilhe e se inscreva, a meta agora é de 104.600, meus amigos. Claro, peço pra você hypar também, claro, pra você comentar bastante, porque além do react eu vou trazer algumas informações aqui do mercado da bola. Vamos que vamos, meus amigos. Sem muita enrolação, professor Jair Ventura na tela, 1, 2, 3 e play. Coletiva com o técnico Jair Ventura após a vitória na estreia no Campeonato Brasileiro contra a equipe do Remo. Boa noite, professor. Parabéns pelo resultado. Lembrando que hoje tem live 8h30, tá? Tem live 8h30, vamos que vamos. Já vou te perguntar da sequência. O Vitória vai para 3 jogos seguidos longe de Salvador, 2 pelo Campeonato Baiano. Nesse meio tempo aí tem o Brasileiro já fora de casa contra o Palmeiras. Só volta para o Barradão dia 10 de fevereiro para enfrentar o Flamengo. O que já projetar para essa próxima sequência do Vitória fora de casa? Boa noite. Vamos jogar jogo, né? A gente tem um jogo agora importante. A gente tem que buscar a classificação no nosso Campeonato Baiano. Vamos ver se a gente consegue dar um... Emílio, cadê o Antônio? Ver se a gente consegue dar uns reforços para o Rodrigo para esse jogo, até atletas que a gente ainda não teve a oportunidade de ver em campo. Opa, eu ouvi Emanuel Martins. Para ganhar minutagem também, que a gente só joga na outra semana. Eu ouvi Marinho. Mas que a gente tem que buscar a classificação. O nosso planejamento estava uma vitória hoje, não estava uma vitória Não estava uma derrota no nosso clássico, é verdade, mas eu queria aproveitar a oportunidade para parabenizar os meus atletas. Faziam 17 anos que a equipe do Vitória não vencia na estreia, conseguimos quebrar esse tabu importante, esse grupo é merecedor disso tudo. Queria aproveitar para parabenizá-los também pelo espírito coletivo deles. Eu conversei com o Eric sobre a mudança. Eu não converso com os atletas quando eles vão ser titulares, mas quando um cara que me ajudou demais o ano passado, foi lateral direito, grande parte do campeonato, né? E ele não começa bem o ano, né, nos jogos, porque no treino ele estava muito bem. Eu tinha conversado com o Antônio, ele estava mais leve, né, pela compra, por ser nosso, está feliz, está adaptado, mas os primeiros jogos não foram tão bem, cara, e o Matheus entrou bem aí por meritocracia minha, né, que fique claro, é o que eu enxergo, que nós, comissão, enxergamos. A gente achou que teria que dar uma oportunidade para ele, e eu conversei com ele quando eu tirei do time. Falei, cara, a gente tem a vaidade de ser o 7 e não ser o 17, mas muitas vezes quando a gente entra, a gente pega os caras mais cansados, dá uma desorganizada no final do jogo, e não deu outra. O banco de reforços hoje para mim foram importantíssimos na nossa vitória. Parabenizar a todos também. Muita gente não queria ver o Fábio nem pintado mais de ouro, ele entra hoje, muda o jogo junto com os demais. O Dudu entrou muito bem também, o Eric entrou muito bem, então o nosso banco de reforços foi fundamental para a nossa vitória. Parabenizar, e mostra a força coletiva da nossa equipe, sem vaidade. Ou quando eu conversei com o Eric, ele falou, professor, aqui não tem vaidade. O banco mudou o jogo. Eu jogando, iniciando e entrando depois, entrando pouco, não entrando, a gente está pelo Vitória. E isso é o espírito nosso do ano passado, que a gente conseguiu construir essa sinergia, né? E graças a Deus as coisas vão dando certo. Lógico que a gente, no último jogo, a gente não conseguiu o resultado, mas a gente tinha a convicção que a gente estava no caminho certo por ter feito um bom jogo. No primeiro tempo a gente ainda estava um pouco ansioso, o Mateuzinho teve a chance cara a cara ali para fazer o gol, mas resumindo, a gente teve o controle do jogo, né? Foram 7 finalizações nossas no gol. Acho que o Remo teve maior parte desse controle no primeiro tempo. Até os 30, 32 ali, o Remo tinha mais o controle de fato. Depois o Vitória termina o primeiro tempo melhor, o segundo tempo é um atropelo depois dos 10, porque o Remo ainda chega ali, perde 2 gols. A gente não pode deixar de falar isso, né? O Remo perdeu 2 gols de cruzamento pra trás na pequena área, Pikachu perdeu um, não lembro quem foi que perdeu o outro. E aí sim, depois de fato, a Vitória atropela, poderia ter feito 4-5 tranquilamente.
um só do nosso adversário, o controle do jogo poderia ter sido mais gols, né? O pênalti não foi pênalti, o lance do Fábio ali, né? O outro lance de impedimento. Então, assim, o Gabriel não fez nenhuma grande defesa, a gente fez o que esperavam da grandeza do Vitória, uma vitória tranquila contra um adversário que A partir dos 10 do segundo tempo, realmente foi uma vitória tranquila. Mas que a gente sabe que vai ser difícil. Tem muitos atletas ainda chegando, atletas importantes não viajaram para eles também, como a gente tem também atletas chegando, Martínez, a gente tem Pedro, a gente tem Marinho, a gente está buscando algumas peças também, não vou falar as peças nem posição, que fique claro, mas esse início de campeonato é isso. Mas a gente sabe também, se fosse fácil, a gente não estaria, né, 17 anos sem vencer na estreia, então eu fico feliz pelo meu grupo ter conseguido quebrar mais um tabu. Nós perdemos um tabu, é verdade, não precisa lembrar, a gente sabe, e agora a gente quebra mais um tabu a favor. A vida é assim, um dia a gente está triste por ter um tabu ter ido embora e outro dia a gente conquista outro, né, no jogo, oportunidade. Que bom que o futebol te dá essa oportunidade da gente escrever uma história diferente e a gente começa o Campeonato Brasileiro com 100% de aproveitamento. Posso ir embora? Falei tudo, né? Tá cansado. Jair, boa noite. Evelyn Santos, Mosaico Esportivo. Como você mesmo falou, a gente vê que o Vitória foi totalmente dominante ali no segundo tempo, mais ofensivo. Esse modelo de jogo hoje te dá indícios daquilo que você já espera para o Vitória nas próximas partidas? Certeza. Achei a gente muito ansioso no primeiro tempo. Aquela coisa da bola queimar, aquela ansiedade, aquela obrigatoriedade de vencer, que você já olha, você tem Palmeiras, Flamengo, você já tem jogos muito difíceis depois. A gente fala que não fala dos próximos jogos, mas internamente, mentalmente, você começa a condicionar a esse jogo pela importância que ele carrega de ser uma estreia, da gente ter perdido o clássico, enfim. E a bola, tu vê o Aitor, um excelente jogador, a bola de repente não estava no seu melhor dia. E acontece, cara. Ele estava muito chateado de ter tido chances ali, não ter conseguido ir bem, né? Então, assim, acontece, tem dia que não é dia, mas é importante de ter um elenco homogêneo. Os atletas que não tiveram no bom dia, a gente fez a leitura no intervalo e volto a repetir, quero parabenizar meu banco de reforços que entraram muito bem, como você bem falou, fizemos um segundo tempo bem melhor do que o primeiro, apesar de termos chances também no primeiro, mas a gente conseguiu controlar, né, a equipe deles, conseguimos ter a posse de bola, circular, né, e conseguir uma vitória sem sofrer. Naquela coisa, teve o jogo do Ceará, que a gente venceu, mas foi um sofrimento ali no final. Hoje não, a gente conseguiu ter um controle do jogo, mostramos uma equipe dominante, e vai ter jogos que a gente vai ser assim, e dificilmente a gente vai conseguir ser dominante contra o Palmeiras, não vai ser no Allianz, mas lá. Então é isso que a gente tem que entender. Vão ter jogos que a gente vai jogar mais, vai ter jogos que a gente vai defender mais, isso não pode definir o que é a equipe do Vitória. Estratégia, o momento do jogo, circunstância, o que pede, a gente tem variações que a gente pode fazer, né? E por vezes você joga baralho? Joga? Você joga o as de cara ou você guarda ele? Então, por vezes as mexidas a gente tem quando pensa em fazer é para que elas melhorem o time, né? O cara, não vou mexer aqui para piorar o que está sendo feito. Não, a gente mexe para melhorar, nem sempre a gente consegue, mas hoje... ele já está se justificando porque no Bavi ele sabe que o banco não entrou bem. E como o banco entrou bem agora, ele está se justificando do que aconteceu previamente, do que aconteceu no Bavi. Os reforços entraram muito bem e a gente consegue quebrar esse tabu de 17 anos. Parabéns pro meu grupo. O que é verdade, realmente. Dudu pra mim mudou o jogo, foi melhor em campo. Se eu quiser votar em Eric, tá de boa. Quiser votar em Fábio, tá de boa. Mas pra mim, Dudu mudou o jogo e elevou quem estava com ele. Inclusive, Baralha subiu de rendimento depois que Dudu entrou e Kaique foi pra zaga, já que a gente não saiu da linha de 3, de construir na primeira fase no 3+1 e de marcar na primeira linha com 5. Ou seja, a estrutura dos 3 zagueiros se manteve o jogo todo, hein? O problema não é o sistema, a gente debateu aqui características inúmeras vezes. O problema não é o sistema, não se demonizam sistemas de jogo, mas características. Inclusive, a gente falou que a gente mudaria a primeira linha, tanto eu, quanto o Paulo, quanto o Thiago. Eu falei aqui em vídeo que eu iria com o Nathan Mendes, Paulo iria com o Edenilson, o Thiago considerou, Kaique. A gente falou, eu mudaria essa primeira linha. Talvez, quem sabe, aí botariam Baralhas e Ronald. Eu falei aqui, eu mudaria as peças, mas o sistema não se demoniza. E o segundo tempo foi a prova disso. Jair, boa noite. Thiago Luz do Canto Rubro-Negro. Não faço ideia do que o Thiago perguntou, vamos lá. Algumas coisas que eu ia te perguntar, você já falei pra caralho, falou, né? Mas tá tranquilo. Você vai pro intervalo 0-0. Cortou o cabelo hoje?
Hoje cortei. Ficou legal, hein? Pô, inacreditável. Eu quero esse gel aí, que, pô, tu já viu a foto ano passado, eu tô comemorando, meu cabelo tá Pronto, assim? eu vou trazer pro senhor. Eu preciso desse, os jogadores são foda, eles vêm, balançam o cabelo, tá, bagunça o topete. Quando o senhor volta pro segundo tempo, o senhor opta em tirar o Richelli, mas não se desfaz dessa linha de 5, né? O que foi que o senhor pensou ali para que o time não perdeu a estrutura, né, que foi a sua linha de 5, mas o que passou na sua cabeça naquele momento, porque de fato o Vitória voltou muito mais agressivo pro segundo tempo? Um pouco mais de construção, né? Que foi o que a gente falou no pré-jogo, tá vendo? O Kaique, por ser volante de origem, ele me dá um pouco mais de construção ali. A gente trouxe o Mateuzinho pensando nesse sistema, que é um cara extremamente ofensivo. Se nossa ideia fosse jogar em linha de 4, ele provavelmente não seria comprado, porque é um jogador em formação, mas que é extremamente ofensivo, é um ala. Todo mundo tem seus pontos fortes e pontos a melhorar. Inclusive tem uma questão que você que jogou futsal, você vai entender. Às vezes tem aquele cara que ele joga melhor partindo de trás da quadra do que necessariamente ele já recebendo a bola no enfrentamento. Às vezes tem aquele fixo que quando ele vem por trás como elemento surpresa lá ele 1000 vezes, mas você tá entendendo. Ele consegue fazer o jogo fluir melhor. Me pareceu o caso de Matheus Silva. Primeiro tempo de Matheus Silva e também no Bavi, ele tava com a profundidade para atacar, mas quando o Eric entra, ele tem mais campo para percorrer. Não sei se dá para entender. É muito mais o ponto de partida, e acho que potencializou ele de fato. Ele tem dificuldade na marcação na linha de 4, mas tem um terço final muito bom. Então, por isso, a ideia da manutenção ali, já que a gente tem ele, Ramon, a gente tem Jamerson, né, a gente tem jogadores mais com essa característica. Não, mas pode ser que a gente jogue sem fazer a saída em 3. O Osório faz a saída em 3 com outro jogador, ele estava fazendo com o João Lucas, hoje fez. O próprio Bahia faz a saída em 3 segurando o Gilberto, por vezes o Rezende com o Romão. Então, assim, a saída em 3 pode ser feita com outros atletas também. A gente treinou com o Ronald fazendo, segurando um nos laterais. Eu já fiz saída em 3 em outras equipes com lateral que é mais construtor, trazendo por dentro. O Juba, né, quando ele faz a saída em 3, ele vem jogando um pouco por dentro, que tem essa qualidade para construção, mas pode fazer o pé aberto também. Então, a leitura do dia a dia, da nossa percepção, o que os atletas podem render, né? Eu fazer saída em 3, por exemplo, segurar o Ramon ou segurar o Matheus, eu tiro o que eles têm de melhor, que é a ofensividade. Então, por isso que a gente vai fazendo, mas nada que a gente não pense em mudar. A gente está sempre... Eu sou extremamente aberto a mudanças, e se tiver que fazer, a gente vai fazer. A gente tem que ter um entendimento, mas também tem que valorizar e potencializar as peças, né? Acho que ano passado ficou muito claro isso. Eu estou falando muito do ano passado, porque o case de sucesso, que atletas... O William entrou vaiado e saiu daqui como capitão, né, cara? Ele foi meu capitão. Então não vai ser teimoso, a gente é numa convicção. O Raul teve uma proposta boa para ele sair. De novo, professor. Né, o Halter deve ter feito o melhor ano da vida dele na Série A, foi também para os Estados Unidos. Falei com ele esses dias, ele estava com o Guilherme. Informação nova. Lá, foi outro jogador que a gente tem uma relação muito bacana. Então é assim, quando você potencializa jogadores, eles são valorizados, o clube é valorizado, todos nós fomos valorizados, só que já passou. Então a gente quer um ano, internamente aqui, a gente está falando de um ano mais equilibrado, um ano que a gente sofra menos, mas a gente também tem exemplos de equipes que arrancaram muito rápido e acabaram caindo, né, em alguns anos. Então, Ceará. Que a gente vai ganhar, vai perder, vai ter oscilação, só que eu não posso não ter convicção no que está sendo feito e de repente mudar tudo que foi feito em tanto tempo por conta de um resultado. Mas a gente é cobrado quando tem as mudanças e faz parte também. A gente está há muito tempo nisso aqui e a gente sabe como é que funciona, mas a gente que é profissional, a gente tem que ter convicção. Porque acho que a pior coisa para um comandante, para um líder, é que você deixar o que você acha de fazer o que é certo, porque de repente alguém não quer. Então isso não vai acontecer. A gente vai errar e vai perder, mas sempre tentando fazer o melhor. Não. A pergunta era sobre manter a estrutura mudando as peças, pô. Sendo teimoso, mas sim, modesta a parte. Sabe o que é que me parece? Me parece que tá isso ganhando, perdendo, empatando. Tá criticando Jair Ventura. Não, gente, é só um comentário. Me parece que Jair Ventura, eu tenho essa sensação, me corrija se eu estiver errado, que ele ouve muita coisa do externo
claro, além, obviamente, de estar com as pessoas do clube, me parece que ele ouve muita coisa e ele já vai para a coletiva com algumas coisas que ele ouviu. Ah, teimoso. Ah, dessa vez o banco mudou, no domingo talvez não tenha sido... Sabe, me parece que entre uma coletiva e outra, ele ouve alguma coisa aí no externo e ele vai para outra coletiva já imaginando o que pode ser dito, o que vai ser dito. É o famoso briefing de assessoria, mas eu acho que ele tem um nível a mais nisso. É uma sensação que eu tenho. Me diga nos comentários o que é que você acha. Usando a minha percepção, a minha leitura, né, e de repente não é igual de todo mundo, que acho que ninguém lê o jogo da mesma maneira. Se nós botarmos um jogo aqui, cada um vai ter uma leitura. Se eu pedir um relatório de todos vocês, provavelmente todos vão ser diferentes. E isso não quer dizer quem é melhor, quem é pior, mas são percepções, são leituras de momentos que... Por exemplo, a situação do Eric ter feito lateral. De repente a gente fosse no simples, se não pensar fora da Meu Deus, mas você já falou isso também, professor. Caixinha, a gente botava qualquer jogador ali da posição, ia morrer ali, porque não ia pensar que o cara canhoto poderia fazer um lala e ter feito o ano maravilhoso que ele fez. Então é sobre isso. Quando você pensar em percepção, é isso. É você pensar numa coisa que de repente, lógico que eu tenho o dia a dia, que me dá muito mais opções de quem não acompanha os treinos, da gente de ter essa percepção de que quem não tem, mas me dá tranquilidade de fazer algumas certas coisas. E quando você joga bem e perde, está tudo errado, e quando você joga bem e ganha, as coisas dão tudo certas e vamos embora, que tenhamos mais vitórias do que derrotas para estar mais certo. Professor, boa noite. Uma coisa me chamou a atenção, né, nesse jogo, quando você tira o Richelli, né, e aí você recua o Kaique ali para fazer, né, o terceiro zagueiro, né, o que prova que o problema não é o esquema com 3 zagueiros, mas a forma como esse time se comporta com esse esquema. E também a entrada do Dudu, que, na minha opinião, mudou totalmente a dinâmica do jogo. Você estava falando aí sobre o AS, né? A carta AS. Você considera que Dudu foi o AS, né, no jogo de hoje? Para mim foi o melhor campo. E ainda sobre o Richelli, o senhor acha que ele ainda está se adaptando à dinâmica, que ainda não conseguiu assimilar algumas coisas? Olha, boa pergunta de Serra, tá? Bate uma pergunta, acho que bate com o que o Thiago falou, da manutenção do sistema, mas só trocando peças. Eu acho que o Richelli não estava tão mal no jogo, mas o Kaique entrega alguma coisa por ser de outra posição, de ter mais um pouco de construção do que um zagueiro. Mas não que o Richelli estava muito mal no jogo. Não achei, mas assim uma situação da gente usar o Dudu, um cara que é muito identificado com o Barradão. De repente, no Clássico, ele não teve a mesma situação que teve. Não teve. Hoje. Mas o Fábio também entrou muito bem, o Eric também entrou muito bem. Acho que o banco todo de reforços entrou muito bem. Então, com certeza, eles mudaram o jogo, aqueles que entraram. O Dudu, sim, concordo de ter feito um grande jogo, mas não podemos tirar o jogo do Fábio também e do Eric, que entraram e foi muito bem. O Jamerson, acho que fez minha estreia com a gente, Emílio? A estreia comigo, né? Tava vindo com o Rodrigo, jogador muito forte, velho. Ele é o trator, velho. Que tá muito tempo de lesão. Então é bom quando você tem essa briga, né? O Ramon com o Jamerson. O Ramon tomou um amarelo. Então ali estava um lado perigoso. A gente usou o Jamerson, que já vinha fazendo bons treinos, bons jogos. E me dá tranquilidade de quando você tem esse grupo homogêneo de fazer a mexida e ficar tranquilo que se não melhorar, fica igual estava o atleta anterior. Jair, boa noite. Eu queria que você falasse um pouco da sequência aqui, do planejamento, né, já que o calendário está apertado, já tem jogo domingo, já tem jogo pelo Brasileiro na quarta-feira. Você vai comandar o time no jogo no jogo do próximo domingo e vai manter o time alternativo como estava sendo feito? A gente vai avaliar, mas tem a possibilidade da gente dar minutagem sim para alguns atletas que a gente não viu. Emanuel Martínez, Marinho, Pedro Henrique. A gente fez um planejamento para estrear com do Vitória na Série A, conseguimos, 17 anos que não conseguimos, mas a gente quer classificar também. Então, em nenhum momento a gente deixou o Campeonato Baiano de lado, sempre fazer isso. Jogamos o Clássico para vencer com o time principal. O início de campeonato foi para ter um pouco mais de preparação para que a gente conseguisse essa vitória hoje. Então, a vitória é de um planejamento também, porque o planejamento, por vezes, só acontece quando o resultado acontece. Muitos acharam que a gente ia chegar cansado por ter entrado com o time principal contra o Bahia, no 4 horas da tarde, e hoje a gente acabou o jogo tocando a bola, sobrando fisicamente também. Um atropelo físico, irmão, no segundo tempo.
Tanto pelas características do Vitória e também por conta das características do Remo, né? Parabenizar a minha preparação física, acertar o nome dele, né? O Juninho. Acertar o Juninho muito bem, junto com o Benção, todo o nosso departamento de fisiologia também. Teve um recovery, um trabalho muito intenso para a gente Benção Rafael, tá? recuperar esse período. Aí a gente fala sobre percepção. A gente teve uma percepção do G1 não treinar ontem pelo cansaço, para que eles tivessem mais o Luxemburgo que fala, né, o pijama treine. A gente usou isso ontem, os caras nem foram para campo, para que a gente tivesse hoje mais inteiro, como a gente teve que controlar o jogo. Então isso tudo são percepções de alguns anos. Eu acho que eu tô 4 jogos aí de fazer, falo isso toda hora também, né? 400 jogos, então isso vai te dando com o tempo da hora de saber de treinar, né? Se de repente você não tem um pouco de experiência, você não... Foi mal. Tem que ir para campo, tem que treinar, e os caras chegam hoje abafados. Tem relatos de repente de profissionais que não abrem mão, de treinar demais, e eu escuto muito, né? Eu sou professor de educação física, eu escuto muito a ciência, a fisiologia, o departamento físico. Não é porque eu sou treinador que eu sou centralizador. Eu dou a minha comissão está aqui, eles sabem, cada um faz o seu trabalho, eu dou liberdade para que todos trabalhem, até porque todos se citam parte da derrota também, né? Porque a vitória nem precisa de todos, a gente já sabe. Mas a derrota é só do treinador. Então, quando você delega funções para todos os departamentos, eles se sentem parte também quando a gente perde, eles se sentem chateados, não só o treinador que demorou a mexer, errou o sistema, essas coisas que já são de praxe, né? Mas que sim também, que de repente a recuperação podia ter sido maior. Então todas as minhas decisões são de acordo com esses departamentos. Lógico que se as coisas não acontecerem, eu vou falar, tá precisando isso aqui, o time cansou, então isso aqui, mas a gente faz sempre internamente. E pode ter certeza que eu só vou vir aqui para agradecer. Se tiver que ser cobrança, vai ser interno, então agradecer aí o Juninho, o Rafa, o Bença, que é o chefe de todo o departamento, e pela gente ter acertado na recuperação e ter tido um time inteiro hoje, né? A gente acabou o jogo inteiro, praticamente, muito mais para fazer o terceiro quarto como fizemos, e foi anulado, do que a gente sofreu um gol. Eles deram apenas um chute no gol, controlamos o jogo menos. Eles não jogaram na semana, eles usaram o time na primeira rodada, pouparam o time para a segunda rodada do campeonato deles para chegar inteiro aqui. E a gente estava muito mais inteiro do que eles, mesmo jogando agora no nosso clássico. Mas teve viagem e tal, mas a gente também vai viajar. A viagem é para todos, e a gente conseguiu ter o controle total e quebrar esse tabu. 17 anos, a vitória do Vitória. Jair, boa noite. Nelson, do canal Nelson FC. Jair, a gente teve uma visão muito boa do elenco, no caso, porque você viu alguns jogadores muito versáteis. No primeiro tempo a gente viu um Remo. Os 3 zagueiros do Vitória não estavam, como é o caso do Kaique, de construir, né? Então subir a linha, subir os pontas, começaram a segurar a bola e começaram a ficar mais à frente. Talvez o Remo teve mais próximo do primeiro gol no primeiro tempo do que o Vitória. Quando o Kaique vai para a zaga, a gente tem um zagueiro construtor, que de fato num esquema de 3 zagueiros ajuda, o Matheus muito mais solto, o Matheusinho no caso muito mais solto, e um banco de reservas com muitos jogadores versáteis. Eu queria que você falasse assim, hoje você enxerga o elenco desse ano muito mais preparado para ter esse equilíbrio no Campeonato Brasileiro 2026? Olha, a situação do Matheus mais solto também foi um ajuste que a gente fez no intervalo, uma coisa que tem que ser guardada de vestiário, mas que melhorou realmente no segundo tempo, mas foi um ajuste tático que nós fizemos. Análise tática vai sair, vocês vão ver o que foi. E a gente, acho que é difícil fazer comparativos de grupos. Eu tenho um profissional que fala que a gente, quando você tira uma peça que se quer de um grupo, ele já não é o mesmo grupo. Ou se põe uma peça. Então já é assim. Então eu volto a repetir, o Fábio fez todo esforço para a manutenção do Halter. O Halter é um jogador que foi meu atleta no Goiás, e dificilmente a gente vai conseguir repor um zagueiro com essa capacidade de construção dele, de liderança, de cabeceio, enfim. É um jogador muito interessante, cara. É um jogador muito interessante. Então, por isso, a gente fez o esforço máximo para que ele permanecesse. E o Richelli vai ter a cobrança de estar chegando para suprir a saída de um líder, o capitão, um cara identificado, que fez gols, que construía bem, jogava pela direita, pela esquerda, muito técnico. É um jogador muito acima da média, por isso que nós perdemos, né? Ele foi campeão da Libertadores por isso, e foi desejado por muitos clubes por isso, mas a gente vai dar confiança para o Richelli. Volto a falar, não saiu porque estava mal, não achei ele mal, mas sim por características diferentes, a gente ganhar um pouquinho mais de construção. Achei ele mal mesmo, não?
com a situação do Kaique ali, que também foi muito bem. Então a gente ganha mais uma variação aí com essa possibilidade do Kaique fazer essa saída em 3 também. Jair, você falou olha, os colegas todos já perguntaram e você falou de alguns detalhes, e aí eu queria pegar um pouquinho da situação de Dudu, porque o Dudu entra no jogo e alivia algumas dificuldades. A impressão minha, que no primeiro tempo, Vitória com muita dificuldade por não ter um zagueiro construtor, pelo menos na minha visão, de que não tem um zagueiro construtor. E os volantes também se escondendo por fora do bloco. Eu vou falar o que é por fora do bloco 8,5, talvez seja tatiquei demais. E aí existe essa dificuldade que o Mateuzinho pega a bola, tenta girar e ninguém se aproxima. E aí o Dudu dá esse desafogo pro Mateuzinho de criar, e você coloca o Fábio dá aquela canseira na galera. O Eric também, que hoje foi bem, diferente dos outros 2 jogos. Concordo. E aí eu pego nessa situação de Dudu. Por que não um Dudu logo no primeiro tempo? Uma pergunta mais tática, de Dudu no primeiro tempo, justamente para ter uma facilidade de no primeiro tempo ainda você não sofrer um pouco mais nesse negócio de passes errados, o Mateuzinho buscar essa construção de tentar fazer o jogo. Não sei se eu fiz essa leitura correta, mas pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Olha, eu pedi pro Dudu para que ele fizesse um ano diferente. Eu dei oportunidade para ele no primeiro tempo, jogo do Cruzeiro, com 1 minuto ele tomou um cartão amarelo. Então, assim, eu tenho muito a responsabilidade em fazer as coisas e que elas possam dar certo. Porque se eu faço que você pede e o resultado não acontece, a cobrança é em mim. Então, são muitas variáveis que eu tenho de tirar, mudar sistema, de fazer fulano, botar ciclano. Só que quando as coisas não acontecem, as pessoas que pedem, como você, não estou te cobrando, não, estou falando que a responsabilidade do resultado é minha. Ninguém vai querer saber que o Dudu começou, se ele foi expulso, fiquei com a menos, eu perdi o jogo. A responsabilidade é de quem? Quem vai ser cobrado? Você não vai falar, pô, Jair, parabéns, você botou o Dudu que eu queria no primeiro, mas ele não sustentou e foi expulso. Você imagina, a gente no Cruzeiro lá, jogando, já deu oportunidade para ele, ele que vai ter que me mostrar, dele sustentar o jogo fisicamente também em 90 minutos, ele sustentar o jogo sem ser expulso. Você lembra o jogo? Qual foi o jogo que eu pedi? Foi o Bahia? O Bavi, ele entrou, não foi intervalo? Foi? Falei, vou te pedir só uma coisa, termina o jogo. Ele terminou? Tomou 2 cartões no final do jogo. Ah, foi expulso, porra. Isso os caras viram. A responsabilidade era de quem? Era do Dudu, era minha? Era minha. Quem perde o emprego quando tem 3, 4 derrotas, 5 derrotas seguidas? Quem é? Eu só não entendi porque ele meio que defendeu o Dudu quando isso aconteceu. Falou que não, tudo bem, a segunda falta você tinha que fazer mesmo. Agora tá usando isso como argumento. Eu entendi tudo que ele falou e eu concordo, tá? Tô discordando não. Só essa parte que eu achei meio contraditória. Só essa, velho. É o treinador, então tem responsabilidade. Seria fácil se as coisas não acontecessem. Eu falei, a gente pode mudar, pode jogar de qualquer maneira, pode fazer uma série de coisas, mas me dá a tranquilidade de eu permanecer e brincar de testar, fazer coisas diferentes. Eu tenho a responsabilidade com o resultado. É sempre a responsabilidade com o resultado. Quando as coisas não acontecem, o resultado, quem é que é mandado embora? Não, o treinador? O treinador, então eu tenho uma responsabilidade. Então, por vezes, o cara, se ele mudar, se ele me der essa situação de vai entrar e não vai ser expulso, ele vai aguentar 90 minutos, é a situação que a gente está brincando, mas é verdade, do AIS. O cara, quem vai mudar mais o jogo, o Kaique ou o Dudu? Por característica. Dudu. Se eu entro com o Dudu, ele cansa, eu vou botar o Kaique, tendo que ganhar um jogo, imagina, 1-0 os caras. Entendeu? Por isso a gente está trazendo o Martínez, por isso a gente está trazendo outros atletas. De repente a gente já não usa o AIS de uma cara, e de repente se o jogo constrói para a gente ter mais construção, a gente não tem, porque a gente já começou com tudo. Entendeu? O Mateuzinho, o Eric, esses caras que, né, se a gente começar com todo mundo, quem é o cara que a gente tem? Qual é o nosso outro meio organizador igual o Matheus? Se o Matheus cansasse hoje, a gente precisasse construir, os caras tivessem feito 1-0 em linha abaixo, você tem alguém para me recomendar para entrar no lugar dele? Se ele não tivesse mal? Só Ronald, né? Que, enfim. Mas alguém quer saber disso? Não. Quer saber que ele tem que ser jogar, que o Dudu tem que jogar, mas se tu descansar, eu vou botar quem? Então, assim, são muitas coisas que, por vezes, a gente pensa em fazer no intuito de só fazer, vai lá e faz, mas que a gente tem que analisar se você tem jogadores de características para fazer diferente, em circunstâncias diferentes do jogo. Então, isso tudo eu quero fazer que vocês pensem também um pouquinho diferente fora da caixinha. Não diferente, é óbvio, você fala com um cara que entra bem no jogo, a gente vai pedir a titularidade dele, mas se a gente precisar vencer o jogo, os caras estiverem abaixo e ele cansar, quem eu vou botar? Tá entendendo?
Então é tudo que a gente tem que ser pensado, porque o jogo te dá várias situações que ele pede. Então por isso que a gente tem essa percepção e saber, de repente, de não começar com um atleta. Porque, mas o Kaique foi tão bem ali, por que já não começou? E aí, se eu tivesse que botar mais um cara, quem seria, sabe? A gente tem que ir usando, soltar um pouquinho, a gente prende mais um pouquinho, ou solta. Vai depender do que o jogo pede. Mas tô falando só para vocês, de repente, pensar, quando de repente você falar, você vai pensar, mas o Jair não tem razão, não sei. Mas realmente o histórico do Dudu é muito grande de cartão, ou não? Então, no jogo do Cruzeiro, você imagina lá, a gente fica com 5 minutos no primeiro tempo com a menos, ele dá outra entrada. Então, eu estou conseguindo, a gente está tentando, o Fábio que fala que ele já está melhor, vocês conhecem ele há mais tempo, é um menino de ouro. Tá melhor, não tomou amarelo aí no segundo tempo. Eu conversei com ele, eu falei, cara, o futebol que ele tem não tinha que estar na ponte na Série C. Quando o Leonardo e Paulo falam isso, galera, o futebol de Dudu não era pra estar na ponte na Série C, era por outros fatores. E eu vou sempre lembrar que a galera fala, vocês eram contra a volta de Dudu. Sim, a gente era contra no contexto que Dudu tava sendo expulso, pedindo desculpa, sendo expulso de novo. O Dudu volta pro Vitória no contexto depois do 8-0. Eu tô tirando ele pra merda não, porque eu sempre gostei de Dudu, tá? Sempre tive esperança. Mas naquele momento ele não tinha futebol de Série A. Ele chega, não vai bem contra o Fluminense, é expulso, acaba atrapalhando, mas depois ele realmente vai aproveitando a oportunidade que apareceu, muda o jogo no Bavi, mudou o jogo agora contra o Remo. Se puxar aí pela memória, ele mudou algum outro jogo também, acho que foi o Inter, se eu não me engano. Realmente começa a aproveitar a oportunidade na Série A, porque eu sei, você sabe, Ventura sabe, todo mundo sabe que ele bem, com a cabeça no lugar, ele vai ser titular. Tô falando do time não, todo respeito à ponte. Só tô falando que a gente não pode desconsiderar contexto, não é porque Dudu está aproveitando a oportunidade que na época que a oportunidade foi dada, ele merecia dentro de campo. Dentro de campo ele não merecia, ele tinha um potencial, mas ele estava longe desse potencial. Voltou por um contexto e já que a oportunidade veio, ele está aproveitando. O contexto de agosto de 25 não é o contexto de janeiro de 2026. Dito isso, sempre disse, ele com a cabeça no lugar, ele nunca deveria, nem mesmo, pra ser sincero, ter passado por alguma Série B. Ele com a cabeça no lugar, ele sai da base do Santos ou do Fortaleza e ia jogar em mercado alternativo aí tranquilamente. Mercado alternativo, não tô falando que é coisa ruim não, tá? Mas a Turquia da vida, ele iria tranquilamente pelo perfil. Caca, um timaço lá, torcida apaixonada, mas na Série. Ele não é jogador pra estar na Série C, a gente trouxe ele da Série C pra uma Série A. Falei, Dudu, se você não controlar, se você não se cuidar em ser expulso, em sustentar o jogo fisicamente 90, você vai ser esse jogador. De meio tempo, o jogador de repente esquentar jogo, né? Então assim, a gente torce para que ele evolua, que ele melhore. É o meu trabalho, é o meu dever como treinador fazer com que isso aconteça. E Dudu tem um perfil muito comercial, velho. O volante com boa estatura, canhoto, forte fisicamente, gira bem de pressão. Tem alguns problemas, né? Finalização, a gente sabe que ele tem dificuldade em finalização, mas perfil comercial do que o mercado da bola pede hoje, a gente falava aqui pra vocês, não é nenhum absurdo, a galera tá falando que Janderson vai ser vendido por 8, 10 milhões, porque Janderson tem mercado como essa. Sou maluco, Janderson é pé duro, Janderson sai por 8 milhões para um mercado alternativo. Eu e Paulo, a gente conversa muito com pessoas ao redor do futebol, que trabalham, inclusive, em mercado, né, do futebol. E Dudu tem perfil comercial. Só depende dele, pô. Se depender dele, ele bem, é ele Baralhas, pô. Não tem o que fazer, gente. Assim, não é Dudu e Baralhas. Você sabe disso. Ele é um menino maravilhoso. Um cara extra-campo, assim, muito bom, feliz, alegre. Só que quando ele entra comigo, irmão, ele é o pitbull e a torcida ainda e ele vem com tudo e é foda segurar o outro. Um colega que eu ouvi falar isso, acho que o Dudu é saber, ele sabia que ele é. Mas vai ser um trabalho que eu vou ficar muito contente se eu conseguir construir esse cara de ser um jogador de 90, de ser um jogador que não é expulso. Eu vou ficar muito feliz como treinador se eu conseguir isso, e espero que sim. E eu estou cobrando isso bastante com ele já, da situação de jogar em pé, de dar menos carrinho, de não ser expulso, e com certeza quem vai me dar confiança é ele. Gradativamente, se ele começar o jogo e terminar, se ele começar o jogo e sustentar o jogo todo, mas que ele é um cara que entra e tem com essa dinâmica, essa volúpia, ele consegue mudar o jogo e de repente outros jogadores, por característica, não que são melhores ou piores que ele, não conseguem por característica. Não que o Kaique seja pior ou melhor, mas o Kaique é mais equilibrado e o Dudu, esse cara mais de chegar a incendiar o jogo e mudar como. Por exemplo, por característica de jogo, Palmeiras, encaixe individual, força física, duelo, a gente já sabe como é, muito cruzamento na área, profundidade, etc. Não vejo por que não ser Dudu e Baralhas.
um cara que sustenta fisicamente, 2 caras que sustentam fisicamente, um Kaique que vai ganhar alguns duelos. Meu problema com o Kaique seria essa bola cruzada do Palmeiras, né, do lado oposto, por estatura. Mas o jogo do Palmeiras, inclusive, casa bastante com o Baralhas e Dudu. Ele fez. Casa com o Baralhas e Kaique, mas por merecimento, Baralhas e Dudu. Sobrou nada pra você. Aí fica difícil começar a ser o primeiro. Tem que fazer revezamento aí. Professor Jair, boa noite. Caro Caldas, canal do Dinâmico. Qual a diferença do Bavi do intervalo para o jogo de hoje contra o Remo? No Bavi você tira Camutanga por Neres e agora no Bavi você faz uma mudança de 2 jogadores já no intervalo. Qual foi a sua percepção? O senhor fala muito sobre percepção. Qual foi a sua percepção para ser diferente de um jogo e para o outro em 2, 3 dias? Obrigado. Graças a Deus chegou a pergunta. Não desligue os telefones, não desligue a câmera. O Camutanga pediu para sair no intervalo, tá? Pediu o Camutanga. Calma, meu garoto. Calma, não vai de primeiro. Tomou amarelo já no Duzinho. Calma, tá nervoso. Já tomou a próxima expulsa, já tá amarelado. Calma, porque muita gente perguntou: porra, tirou o Camutanga do jogo e botou o Neres. O Camutanga pediu pra sair no intervalo porque ele tá com a boca aberta, tava sem comer. Informação do canto, hein? Passou mal, pediu pra sair. Não Informação do canto, hein? A gente trouxe aqui, hein? Tirei o Camutanga para botar um outro zagueiro, o Neres ou quem seja, tá? Foi por isso. E por que um zagueiro naquele momento e não uma outra situação? Por respeito à equipe que é adversária. Por respeito a um clube que é bilionário, que tem investimento altíssimo, que não veio com o time titular, mas já viu o time que é. Porque eles estavam ganhando agora, estão ganhando ainda? Quanto é que tá? Então pronto. O respeito ao adversário que a gente tem que ter. Né? Porque se a gente vai 3-4-0 vai de qualquer jeito, o responsável é quem também. Então é isso. É o jogo que pede, a gente sabe da responsabilidade. Foi 1-0. A gente perdendo um monte de oportunidades. Só o Eric 2 cara a cara com gol e parece que o mundo acabou. O caso é na trave e parece que o mundo acabou. Imagina um 3-4-0. Então a gente tem que ter respeito. Né? Aí, com certeza o nosso adversário hoje é uma das maiores SAFs do mundo. Uma das maiores SAFs do mundo, e a gente tem que ter respeito e tem que entender o momento dos caras, né? É um momento muito bom, não um time muito qualificado. Você vê sem Everton Ribeiro, sem Juba, sem Gilberto, sem um monte de cara, a dificuldade que deu. Eu ainda continuo achando que nós fomos melhores no jogo. Tivemos chances mais claras, eles na transição fizeram o gol, mas é do game, eles ganharam, né? Como eu já fui, o Santos foi bem melhor que a gente, lá na Vila a gente ganhou de 1-0. É do game, é do jogo, mas eu não posso falar aqui que a gente jogou mal, que está tudo errado, que tem que mudar. Então, assim, por isso que a convicção, a gente tem que deixar bater quando perde, porque vai estar sempre errado, mas tem convicção no que as coisas estão fazendo. E outra coisa hoje também é só uma vitória, não tem nada não com a gente sabe da dificuldade que a gente já vai ter pela frente. Até daqui a pouco, só para comemorar, e depois já tem a classificação do Baiano, depois tem a molezinha que é o Palmeiras lá. Amém. Deixa o já tá pendurado, tá com amarelo. Acabou? Posso ir embora, gente? Não, aqui professor. Porra, Roque. Levantei a bola. Você saiu jogando. Ô, professor, tá bom, domingo, levantar que não deu. Domingo você falou, né, que não ia mais comentar sobre o Marinho. Só que de domingo para hoje aconteceram muitas coisas. Né, uma mudança drástica, né? Naquele momento acho que o Vitória nem negociava, né, com o Marinho e tal. O Marinho foi anunciado. Eu queria que você já analisou o jogador com característica e tal. Eu queria que você analisasse agora Não poderia faltar essa pergunta, muito bem. Falasse se você já sabia desse apelo que a torcida tinha pelo Marinho, dessa história do que o Marinho representa aqui pro Vitória, e como é que você, né, agora podendo... Informação, mentira, não, mas eu vou tratar como se fosse. Marinho pisou no gramado, Vitória voltou e ganhou o jogo. Falar oficialmente como é que avalia a chegada dele, né? Muito feliz, um jogador extremamente identificado, um vitorioso por onde passou, né, um torcedor, com certeza isso vai ter um peso muito grande para ele reencontrar o seu melhor futebol, né, você jogar onde você tem identificação, a torcida vai te aclamar, né, um cara que com certeza vai chegar para agregar a gente, um jogador de característica de força e arraste, finalização de média e longa, né,
aquela bola famosa dele de trazer para dentro e minimice aleatório. Feliz de estar trabalhando com ele está muito motivado, cara. A gente tá falando com o departamento de... Muita gente já me cobrando, pô, bota ele hoje. Eu falei, cara, o Martini chegou já há 15 dias, ainda não está nem relacionado, né? Então, assim, a gente tem que ir com calma, um trabalho gradativo, mas ele chegou muito bem fisicamente, né? Tá fininho, então... Marinho domingo, hein? Quanto antes a gente vai trabalhar para que ele possa, mas eu estou muito contente que tenha dado certo a chegada do Marinho, com certeza vai agregar, vai deixar a gente mais forte, não só em casa, mas fora, mas imagina em casa, né? Quando ele iniciar o jogo, se ele entrar, né? Tenho certeza que quem vai ganhar é o treinador de ter mais opções. É bom você olhar pro banco, ou você também, ele começando o jogo, você tem mudança, você tem Mateuzinho, você tem Eric, que eles jogam na mesma posição ali, mas é bom, aquela dor boa de cabeça, né? Flamengo tem, Palmeiras tem 5, 6 por posição, e é bom, né? É bom a gente ter também um pouquinho, 3, 4 por posição. Não, muito feliz que ele seja bem-vindo, a gente já se falou, e que ele possa reencontrar não só o seu futebol, mas também a sua alegria de jogar, né? Era um desejo dele, fico feliz que tenha dado certo. As coisas que, como aconteceram antes, a gente não fala como não fala de contratações com ninguém, mas muito feliz pelo desfecho, e com certeza ele tem muito para agregar ao nosso elenco. Agora para encerrar, Jair. Boa noite, o Guaraújo Bahia Notícias. Hoje o Vitória conseguiu uma vitória com autoridade diante do Remo, um 2-0 convincente, principalmente pela atuação no segundo tempo. E antes do jogo, muitas pessoas colocavam esse jogo como um confronto direto, muito foi falado assim. Eu queria saber qual a sua avaliação do patamar do Vitória no Campeonato Brasileiro. Obrigado. Nada, o Vitória é um gigante, tem uma torcida apaixonada, e que a gente vai encarar todos os nossos adversários como um adversário direto, todos. Como foi o Palmeiras lá no Allianz, a gente empatou, o Santos na Vila, que nós ganhamos, né? Todos os nossos adversários a gente vai encarar. O discurso, meu Deus do céu. O Chega deu uma relaxada, mas um alívio de ouvir isso. Finalmente alguém com esse discurso, que coisa boa, meu Deus. A gente sempre falou, meu Deus, que os 3 pontos contra o Palmeiras e contra o Flamengo, e contra o Cruzeiro e contra o Botafogo, desculpa, eram os mesmos 3 pontos do Cuiabá, Juventude e Atlético Goianiense. Oh, meu Deus, que bom ouvir isso. Não vou encarar um A ou B com A, com C, D. A gente vai encarar todos os adversários como uma final de Copa do Mundo, e que se vocês não me perguntou, mas eu já vou adiantar, para depois vocês não precisam perguntar, qual é o campeonato do Vitória? O nosso campeonato é fazer cada jogo uma final de Copa do Mundo e ver onde a gente foi capaz de chegar no final dele. Boa noite. Um abraço a todos. Excelente discurso aí na reta final de Aventura. Eu falei que era 45, ele foi inclusive melhor consideravelmente do que eu mesmo falei, tá? Meus amigos, vamos falar rapidinho sobre Kusevich. Vamos lá. Continuo dizendo que continuo me negando, para ser sincero com vocês, mas eu espero estar errado, porque eu traria Kusevich. Eu não acho que é o zagueiro que a gente tem que trazer para repor Edu, mas é um zagueiro que, jogando com 3 zagueiros, é ele, um dos 3. Eu não tenho dúvida disso, tá? Eu não tenho dúvida. Eu ainda traria um zagueiro mais rápido para bater ali característica com característica de Edu. De acordo com a tarde, Vitória e Fortaleza chegaram a um acordo por Kusevich, a matéria de 3h14 de João Graça. Um abraço para João. A informação inicial é de Reinaldo Oliveira, depois foi confirmada pelo A Tarde. Já existe um acordo com o time cearense para a transferência, mas o Leão da Barra ainda negocia bases salariais com o atleta e seus representantes. Caso a negociação se concretize, Kusevich vai rescindir com Fortaleza e assinar com Vitória sem custos de transferência. Jogando com 3 zagueiros, um dos 3 é titular. Até porque a gente já está considerando um volante na zaga, né? Porque a nossa dificuldade de construção, mesmo mantendo o sistema de 3 zagueiros, está muito grande mesmo. Então, eu confesso para vocês que eu já estou pensando nessa ideia, tá? Já estou pensando nessa ideia de trazer mais 1 ou 2 zagueiros. Não sei se o Vitória vai trazer, mas acredito que não vai ter muito o que fazer. De acordo com o Guaraújo do Bahia Notícias, o Vitória encaminhou... Na verdade, me perdoe botar a matéria do Bene aqui, mas ele colocou que a informação foi inicialmente divulgada pelo Canto. Na verdade, a primeira informação vazada de Lucas Silva foi do espião do Leão, tá? Foi de Bernardo. E aí, depois, de fato, ele confirmou. Lucas Silva deve ser, sim, o ponta esquerda do Vitória. Acho que já vou soltar para membro hoje, dia 29, pra galera ver a análise. Se duvidar, já solta a análise já o quanto antes também. A análise é gravada dia 28 de dezembro. A gente deve soltar em breve. Léo e Derek Lacerda e Aravena. Não estou sabendo nada de Aravena. Derek Lacerda do Vitória continua tentando, tá? Mas não estou sabendo nada do Aravena. Se eu não me engano, foi a Aravena que perguntaram na live. Hoje vou procurar saber tudo. É isso, meus amigos. Obrigado por assistir até aqui. Viu até aqui? Aperta no inscrever-se, aperta no gostei, manda pra galera, compartilha. Tamo junto. Como é bom ganhar, hein? Um abraço, galera. É nóis. Eu não posso acabar o jogo
sem colocar a tal da tabela. Pera aí, rapaz. Primeira rodada não interessa. Mas você tá iludido, não interessa. Eu coloquei a tabela inúmeras vezes ano passado em situações horríveis. Mas é só a primeira rodada. Eu sei. Dito isso, não me importo. Você tá sendo hipócrita, totalmente. Está aqui a tabela do Campeonato Brasileiro. Libertadores. Não, mentira. Calma, vamos com calma, é brincadeira, pelo amor de Deus. Estamos aqui, meus amigos. Lembrando que hoje ainda tem Mirassol e Vasco, Botafogo e Cruzeiro, tá? É isso, galera. Agora sim, tamo junto. Deixa o like, se inscreva, compartilha. Um abraço. Valeu, é nóis. Como é bom ganhar. Espero você na live de 8h30, viu? Ou se tiver alguma notícia, tem live de tarde. Um abraço, galera. Valeu. Fui!